na Bahia. Existe coisa melhor? Praias lindas, vários lugares para visitar, é um paraíso. Mas para o rubro-negro, elas acabam hoje. O Vitória se reapresenta nesta sexta-feira e inicia a preparação para o estadual, que já começa no próximo final de semana. A promessa é de um elenco misto nos primeiros jogos, que será formado por atletas do Sub-20 e jogadores pouco aproveitados na última temporada. Nomes como Gileonaldi, que retorna de empréstimo, e Caio Vinícius, que renovou o contrato apenas para a disputa do estadual, estarão no elenco para a primeira competição do ano. Vale lembrar que durante o Baianão, o Vitória disputa a Copa São Paulo, principal torneio de categorias de base do Brasil. Para a Copinha, um time alternativo também deve ser enviado, já que alguns atletas estarão servindo o profissional. 2025 começa hoje para o Vitória. A expectativa é de um ano ainda melhor que o anterior. O torcedor segue confiante com isso. Pois é, meus amigos, e sobre essa conversa de reapresentação, de elenco se apresentando, de reforços chegando, quero saber de vocês do goleiro Gabriel Vasconcelos. É a conversa que tomou as redes sociais, aí os torcedores do Vitória desde ontem só falam sobre isso, porque Lucas Arcanjo, até onde a gente sabia, iria para o Fluminense. Aí a negociação melou, não deu certo, o Fluminense não apresentou as garantias, o Vitória, acertadamente, na minha opinião, não topou vender sem ter as garantias de que receberia esse dinheiro. Lucas Arcanjo permanece. E Gabriel Vasconcelos, no meio desse imbróglio todo, fechou com o Leão. Fez ali o pré-contratinho dele, já estava tudo apalavrado, vai jogar no Vitória. Mas agora ele não vem mais para ser o titular incontestável. Ele tem a sombra de um cara identificado, um cara que está no Vitória já há 3 temporadas, que vem bem no gol do Vitória, oscilou um pouco no ano passado, teve suas críticas, mas na minha opinião é um bom goleiro. E agora ele vai ter essa briga para lidar e parece que está titubeando um pouquinho sobre manter aí o que tinha palavrado com o clube. Essa é a informação que tem rondado muito as redes sociais aí de ontem para hoje. Quero saber de vocês como é que vocês estão vendo toda essa situação. William, a gente, nessa época que tem muita coisa de especulação, né, e principalmente porque hoje em dia o futebol não é tão transparente como ele era antigamente. Antigamente eu fui repórter há muito tempo lá na tarde, você sabe disso, e a gente conversava tete a tete com o jogador. Então o jogador falava com a gente, o dirigente falava com a gente. Hoje não, tem as famosas coletivas, o cara senta lá, fala, fazem perguntas que já são mandadas antes, né? Então não é uma coisa tão transparente. O que a gente sabe é que ele já estava com tudo certo para vir a Vitória. Eu falei até aqui em off com o Zé e com vocês aqui, de que eu entendo o lado do jogador. Ele viria por Vitória para praticamente ser o titular da posição. Sim. Né? E aí, eu acho que concordo com você plenamente que a atitude do Vitória, acho até que isso tem que vingar a partir de agora, né? Não é porque o time é do sul do país, ou do sudeste, como Fluminense, São Paulo, Grêmio, que vai chegar aqui e vai tirar o jogador. Não, vamos tirar o jogador e não vai pagar nada que tem que pagar. Não, tem que pagar tudo direitinho, como os clubes daqui, quando contratam lá, pagam. Né? Então, a coisa não pode ser de mão única, não. Tem que ser via dupla. Né? Então, como você bem disse, o Fluminense não deu a garantia, né, para que o Vitória fizesse um negócio seguro, né, e o jogador não foi para o Fluminense, vai continuar aqui. E, na minha ótica, eu vi o campeonato do Gabriel pelo Juventude e vi o campeonato do nosso Arcanjo pelo Vitória. E, para mim, o Arcanjo é titular. Ele teria que vir aqui para poder realmente ver em campo, na prática, como o Zé falou, quem é que seria o titular. Então, para mim, ele se precipitou, começou a dar declarações, coisas que eu acho que o jogador não tem que fazer. Isso daí. Se ele tem um empresário, se ele tem um procurador, uma pessoa que cuide dos negócios dele, deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Ele já tem alguma coisa assinada com o clube, deixa resolver. Ele fala uma coisa dessa, por exemplo, ele já criou um clima meio que ruim para ele no clube. Né? Principalmente com a torcida. O torcedor já fala, o cara não quer jogar aqui? Então tem que ver, vamos ver o que é que vai acontecer. Se tiver uma entrevista com ele, ele vai realmente se explicar. E só a partir daí eu acho que a gente pode ter uma opinião mais clara sobre a situação. Se isso aconteceu, o futebol realmente tem mudado para pior. Porque eu faço o contrato já de titular, isso não existe. É por isso que os times, os clubes, tá da forma que tá. A gente não consegue vencer mais nada, a gente não chega a lugar nenhum. O jogador tem coragem de falar que ele foi contratado para ser titular. Primeiro, falta de respeito. E posição se ganha dentro do campo, é com treinamento, é no dia a dia, pô. Como é que eu vou falar que eu sou titular na conversa? O futebol realmente está mudando e mudando para pior. Entendeu? Eu acho que eu sempre respeitei meu companheiro.
Agora eu ganhava a posição dentro do campo, pô. Não posso ganhar fora do campo. E hoje acontece isso realmente. É empresário que manda no clube, Perfeito. entendeu? Perfeito. O treinador não tem como escalar o time. Eu tenho um amigo porque ele foi campeão pelo Atlético Mineiro, é meu amigo, foi meu treinador. E ele falou que um dia o treinador ligou para ele, o empresário ligou para ele e perguntou: vem cá, você tirou meu jogador, por que você tirou? Tirei porque é minha escolha. Eu escolho o outro. No outro dia, o presidente chamou ele e mandou ele embora. Então, o futebol está desse jeito. Então, a gente não consegue fazer grandes times, a gente não consegue fazer uma grande seleção, porque os titulares estão sendo escolhidos fora do campo. Pois é, meus amigos. Vamos aproveitar então para ver o que os torcedores do Vitória estão achando até o momento dessas 10 contratações já encaminhadas. Muita gente está chegando, mas vamos ver aí se o torcedor está gostando dos nomes que estão sendo apresentados. Reforços não faltam na Toca do Leão. Já são pelo menos 10 nomes alinhados. O goleiro Gabriel Vasconcelos, os laterais Claudinho e Hugo, o zagueiro Zé Marcos, os volantes Ronald, Val Soares e Tiaguinho e os atacantes Bruno Xavier, Wellington Rato e Fabrício Santos devem ser anunciados em breve como novos contratados. Mas o Vitória não deve parar por aí. Segundo a direção, o objetivo é trazer 12 jogadores. Dos 10 reforços já encaminhados, um dos mais aguardados pelo torcedor é o Wellington Rato. O atacante foi um pedido do técnico Thiago Carpini, que trabalhou com ele no São Paulo no início do ano passado. O negócio foi fechado por cerca de 5 milhões de reais. Para todo mundo dizendo que ele é bom, que ele teve participação de vários gols. Eu espero que ele seja um Mateuzinho, um Alejandro da vida, e outros que deu certo esse ano no Vitória. Tomara que dê certo sim. E vai dar certo, porque quando bota o pé no Vitória sempre dá certo. Se não der certo, vai embora logo. A expectativa é que ele consiga somar qualidade para a equipe, né? E que a gente consiga almejar coisas maiores no próximo ano, quem sabe uma final de Sul-Americana, uma coisa maior que... Ele vai ser bem recebido aqui, a torcida está de braços abertos para fazer uma festa, mais um ano de muita festa, para a gente conseguir conquistar mais e mais coisas, porque a gente foi buscar lá na Série C e não vai parar por agora. Mas além de contratar, o Vitória também está focado em manter a base do time titular. Sondado no exterior, o atacante Alejandro não deve ficar. O goleiro Lucas Arcanjo quase foi para o Fluminense, mas o negócio melou. E agora ele deve receber um aumento da diretoria rubro-negra. Assim como o Lucas Esteves, que tem contrato apenas até o fim deste ano, mas já está negociando uma renovação. Não é uma situação simples, pois Lucas hoje também é um atleta cobiçado por outros clubes, como já noticiado, mas estamos sim conversando com ele, tentando chegar a um consenso, pois é um atleta que nos interessa e tem todo o aval interno para que a gente possa fazer essa renovação. Então, está caminhando a situação dele, quem sabe nos próximos dias a gente traga novidades. Pois é, meus amigos, 10 nomes, eu nem me arrisco a falar os 10 de cabeça, porque é tanta gente que de cabeça eu vou esquecer um ou outro. Eu peguei a pesca aqui, ó. Tem que pegar a pesca, né? Já quero aproveitar que você tá com a pesca aí, me diga, tá gostando dos nomes que estão chegando? Esses 10 nomes agradam, vão compor bem o time, vão pegar uma vaguinha de titular, como é que você tá vendo a movimentação rubro-negra no mercado? Tô gostando, William, mas vamos esperar na prática, mas eu tô gostando. Tem o Gabriel goleiro, né? O Zé Marcos zagueiro, laterais... que eu achava realmente que o Vitória tinha que reforçar nessa posição, apesar do Cáceres ter feito um final de campeonato muito bom, né? Mas o Claudinho chega aí para disputar com ele, eu acho que tem que ter 2 bons jogadores. Hoje essa posição de lateral é uma posição importantíssima no futebol. Então se você tem 2 jogadores de qualidade para poder exercer essa função, muito bom, né? Então acho legal isso daí. E o Hugo, lateral esquerdo do Botafogo, que chegou a ser titular algumas vezes lá no Botafogo, né, que foi campeão brasileiro. Depois vem Cuiabano, vem Alex Telles, ele acaba perdendo espaço. Pegou perdendo espaço, e aí eu acho que é uma excelente contratação, que é um jogador novo, né, tem muito o que dar. Aí tem o Ronald, o Tiaguinho e o Val. Aí esses 2 últimos, talvez os mais questionados, Tiaguinho e Val. Pois é. Bruno Xavier, o Wellington Rato, para mim, a melhor contratação de todas, e o Fabrício Santos. Eu falo que o Rato é a melhor contratação porque, apesar dele não ter sido titular pelo São Paulo, mas é um jogador que já demonstrou ter uma qualidade diferenciada.
E o Vitória precisava não apenas do Mateuzinho lá no meio de campo, né, de ter aqueles 2 homens de contenção que a gente chama, né, o cara que faz aquela marcação primeira, que dá uma certa tranquilidade ali para a zaga, com a marcação bem mais... Eu acho que porque o futebol para mim moderno, na minha opinião, todo mundo tem que marcar. Né? Mas óbvio que o cara que pensa... ele tem que ter uma certa proteção de outros jogadores para poder ele dar continuidade na parte ofensiva. Então, o Wellington Rato é isso aí. Eu acho que ele, junto com o Mateuzinho ali, vai formar uma dupla muito legal no meio-campo do Vitória. E aí vamos ver como é que vai ficar o ataque, porque o Vitória perdeu o Alejandro, né? A situação com o Bragantino parece que já está defendida, que ele não fica no Vitória, e o Vitória terá que contratar um centroavante goleador, né, artilheiro, como o Alejandro foi na última temporada. Com certeza. Agora, o Rato é um jogador bastante criativo e eu concordo que é a melhor contratação até agora. Acho que, às vezes, a questão dele é que, de tanto tentar um passe diferente, uma situação diferente, ele acaba errando bastante. Mas tem que tentar. Mas quando ele acerta, é uma assistência. Mas esse é o diferencial do bom jogador. Exatamente. Eu acho que é uma ótima contratação do Vitória. Zé, sua opinião sobre o mercado rubro-negro? Rapaz, eu acho o seguinte, uma grande resposta, primeiro, foi o treinador. Um elenco que tinha, com a mudança que ele fez dentro da competição, ele demonstrou ser capaz realmente de fazer algo melhor. Agora ele tem a oportunidade de iniciar o campeonato, de fazer essas contratações, ele está pontuando, com certeza, e ele está indicando esses jogadores. Ele sabe o que ele precisa dentro do elenco. Ele teve a oportunidade aí na competição de fazer mudanças e mudanças assertivas, e agora vai ter esse tempo aí para trabalhar, para preparar com esses novos jogadores. Com certeza são, apesar de não conhecidos, são jogadores pontuais dentro do esquema que ele tem, e aí a gente agora tem que esperar se ele vai conseguir, com essas peças que ele indicou, fazer um time melhor do que ele fez, e a competição do segundo turno que ele fez foi muito especial e demonstrou ser capaz de fazer algo melhor nesse ano.